Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Questão de Ordem na sua TV Câmara de Salvador. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Silvio Humberto. Ele está aqui enquanto presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Mas claro que a gente vai falar sobre muitos assuntos. Tudo bom, vereador? Tudo em paz, André. É um prazer participar desse programa. Participar da TV, porque eu digo sempre que a TV Câmara ela tem esse papel que, além de mais do que informar, ela forma. E é algo que contribui decididamente para a cidadania ativa nessa cidade. A Câmara tem o prêmio Jânio Lobo, que premia os jornalistas que fazem a pauta legislativa. Devia ter um prêmio para o vereador que mais participa das pautas da Rádio TV. Acho que o senhor ia concorrer, viu, vereador? Eu diria que o grande resultado chama-se urna, viu, gente? Quando você é validado pelas urnas, é sinal que você conseguiu comunicar o que nós temos feito ao longo estou no terceiro mandato. E, assim, eu diria que mais difícil que nós temos é a disputa para vereador, é algo, assim, muito difícil. A campanha é a eleição mais difícil de todas? É, sim, porque é muito disputada em cada esquina, em cada beco. Às vezes na mesma família, três candidatos. Na mesma família, porque isso vai assim, cada pessoa tem proximidade com um vereador e uma vereadora, porque é o que está no chão da cidade, né? Aí depois você vai para estadual, você tem notícias. O federal ainda é algo mais distante ainda. Para o Senado, né? Aí já fica as pessoas quase que um horizonte. E aí para os cargos executivos ainda mais são outras eleições, né? Mas eu acho que esses 10 anos, né, esses 3 mandatos, têm sido uma grande universidade, que eu diria, da política. Pois é, o vereador Silvio Humberto ele sempre diz que a TV e a Rádio Câmara não só informam, como também formam. São uma das frases emblemáticas dele. E uma das frases que eu gosto muito do vereador Silvio Humberto é que democracia dá trabalho. Política também dá trabalho, né, vereador? Que bom que dá trabalho, viu? Porque assim, imagine a situação sem a democracia, sem as pessoas puderem, ser possível, exercitar o contraditório, viver as liberdades democráticas. Nós passamos um período obscuro, né, da ditadura, embora alguns tentem encontrar um caminho de volta, né? E esses 4 anos desse desgoverno aí, do desmando, do autoritarismo, né? Do que você não admitir o outro, querer a eliminação física do outro, né? Foi um período de muita obscuridade, né? De um obscurantismo e também de pautas que, quando você pensa que já viu de tudo, aí cai naquela máxima, nada é tão ruim que não possa piorar. E esse piorar, eu senti que a democracia, as pessoas entram pela democracia e sempre que tem chance querem finalizar a democracia. E ainda bem que a imprensa é fundamental, né? Você garantir as liberdades democráticas, garantir o contraditório, poder escutar a população, vivenciar o que é democracia participativa, né? Eu acho que isso é o que nos garante, né? É isso que dá o lugar à política ser praticada com um P bem grande. E eu entendo que esses últimos 4 anos emergiram coisas muito ruins. Nós sobrevivemos, mas eles também, né? E eu diria que o que esse Congresso, da forma como ele está organizado, é assim, nós temos um Congresso, se é que pode ser pior, mas assim, um Congresso onde essas pautas bolsonaristas, elas continuam presentes. Eu acho que essa demonstração que o Congresso deu com o marco temporal dos povos, da demarcação das terras indígenas, é de um retrocesso enorme, né? E eu entendo que eles conseguiram fazer algo que me preocupa muito, porque quando essas pessoas estavam no governo, eles tinham que se preocupar ainda com a agenda do governo todo dia, e o governo você precisa falar todo dia para a nação. Quando você perde esse lugar, né, você só precisa ser estilingue. E aí, toma-lhe, na linguagem popular, badogada, né? E aí essa preocupação com o dia seguinte e a falta de um projeto nacional deles,
E eles tentam impor agora quase que como se fosse um terceiro turno das eleições. Então, esse marco temporal, a MP que tenta sequestrar o governo, eu entendo que o presidente, quem ganha a eleição, tem direito de montar a sua estrutura administrativa. E você querer esvaziar o Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, coincidentemente, 2 mulheres. Isso mostra... Negras, pretas. Esse caráter misógino, esse caráter assim, sexista também presente nessas ações. Então, assim, o que nos resta, ainda está no início do governo, você tem que mobilizar. O presidente precisa vetar porque ele tem compromissos. E eu fico pensando assim, você fala tanto de SG, né, de sustentabilidade, do social e da governança, e as pessoas votam em nome do que de garantir a segurança jurídica. Aí você tem sempre que perguntar, minha gente, da política, é segurança jurídica para quem? Porque por isso que tem que se votar e por isso que as pessoas não podem votar de qualquer jeito. Porque você elege a cabeça e não elegeu o resto para poder governar, ter um parlamento de acordo com o que você elegeu, não existe. É como se você estivesse fazendo um jogo dos contrários. Você elege o presidente em um sentido e você elege o parlamento em um outro sentido. O que é que vai resultar? Não vai ter governabilidade. Você já viu que hoje o programa promete, né? Interromper esse homem, como está falando, dá um trabalho absurdo. Tanto quanto a democracia, mas é o seguinte, ó. A gente começa o primeiro quadro do programa, no segundo quadro a gente vai ter um Fala Povo, nós fomos para a rua perguntar à população de Salvador o que elas sabem da Comissão de Cultura, a gente percorreu o nosso centro histórico, mas isso é no segundo bloco, a gente vai falar sobre a Comissão de Cultura. Eu queria começar o bate-papo agora, que a gente parou um pouco da política, falando um pouco do Silvio Humberto, né? A terminologia, né? Vereador, eu queria sair do verear, professor, auditor, servidor, doutor. Para quem está em casa conheça. Quando eu faço a transmissão no plenário aqui das sessões ordinárias especial, eu gosto sempre de exaltar os quadros técnicos da casa, porque ninguém é vereador. As pessoas estão vereadores, estão deputados, não são. Eles são o que eles construíram antes de chegar aqui e que dura com eles e que vai durar depois que eles saírem daqui, né? Enfim, Silvio Humberto é professor, é servidor, é auditor, é pai, é filho, enfim. Eu queria conversar um pouco sobre esse Silvio, né? Que a gente fala pouco aqui na Câmara. A política às vezes se coloca como um lugar de personagens, né? E tem seus personagens também. Eu digo que você está numa casa que você aprende com todos os vereadores e vereadoras. Nós somos 43, né? É uma escola, é uma universidade. Você pode ter todos os seus títulos, né? Mas tem um título, um diploma que só dá se você tiver uma conexão direta com a população, porque a eleição ela é validada a cada 4 anos. Né? E eu procurei, ao longo desses 10 anos aí na casa, não foi algo que eu pensei que seria parlamentar. Eu sempre gostei de fazer política. E como é que acontece? Como é que o professor sai da sala de aula? Como é que o auditor... Não, eu vou concorrer a um cargo de vereador. Eu pedi licença da Secretaria da Fazenda, agora de sala de aula eu não saí não. Eu continuo dando minha aula na UFS, né? Quinta, sexta e sábado. Vou à tarde, né? Minha aula começa às 19 horas, eu pego um ônibus 15 horas, chego às 17, estudo, dou aula de desenvolvimento socioeconômico, estou na UFS, vou completar 30 anos, dou aula de história do pensamento econômico. Esse contato com a juventude, para mim, é fundamental, né? Eu sou alguém que comecei a estudar, tinha 5 anos de idade, então eu tenho 60, então 55 anos, e a prova cabal de que quem estuda demais não fica maluco, porque às vezes ficam dizendo para a gente que a gente estuda demais fica maluco. Eu digo, quem estuda demais aprende muito mais, né? Eu gosto de estudar, eu gosto da sala de aula, eu gosto dessa interação com a juventude. Eu venho do Instituto Cultural Steve Biko, que eu sou um dos fundadores, que há 30 anos vem promovendo ações afirmativas, vem mudando a vida da juventude, vem contribuindo muito com essa cidade, com esse estado, né? Com a importância das ações afirmativas. O importante de você ampliar essa consciência cívica, a consciência de pertencimento étnico, numa cidade marcada pela pobreza, marcada pela desigualdade, ainda estruturada pelo racismo, que é o efeito dominó que leva você a ter uma cidade onde nós somos 3 milhões, 80% dessa população é negra, mas os serviços públicos ficam muito aquém dessa população.
Então eu venho dessa trajetória de gente que se importa com gente, venho da Rua 13, da Souza Zéu, do Garcia, né? Sei o que é pegar ônibus, não vim de... Eu gostaria até, né? Não sei na outra existência, mas não vim de berço de ouro, né? Às vezes as pessoas olham você hoje e dizem assim... Quando o senhor fala, sei o que é pegar ônibus, tá dando recado para alguém que disse que pegou ônibus? Você já pegou ônibus com essa pessoa alguma vez? Pois é, porque tem gente que diz assim, eu sei o que é descer de carrinho de rolimã e bate na mesa assim, eu sou pivete. Olha, gente, você não quer ser isso não, velho. Porque a gente viu muito dos nossos, assim, por besteira, não estarem mais entre nós. Né? Então não é algo que você não brinca com isso. Você não pode brincar com isso. Porque é uma condição que se essa cidade tratasse melhor a nossa juventude, com a criatividade, com o potencial que tem, essa cidade, assim, porque a beleza, você sai aqui, beleza física, essa cidade é uma das melhores. Agora você precisa tratar o nosso povo com dignidade e não é esse discurso do... Eu cuido de gente, eu me importo com as pessoas, porque quando você cuida fica parecendo que o outro está sempre, estou aqui, precisando de cuidado. Precisando de cuidado. Quando você se importa, o outro ganha autonomia. E quando eu vejo essa população dar nó em pingo d'água e querendo oportunidade, isso é outra coisa, minha gente. Eu não sei quem foi que falou uma vez que não sei se é piada ou se é verdade, o cara entrando no ônibus com o violão nas costas, é o cara que faz debazinho, né? Aí o cobrador gaiato, tem cobrador que é gaiato, né? E aí artista, artista não, pai. Artista não, eu toco em barzinho. Artista é o pobre coitado, que ganha menos salário mínimo, sustenta 50 filhos e tal. Eu não, eu toco, eu sou músico. Artista é o povo que se vira com um pouquinho, né? Pra dar, né? Olha, é isso, gente. A gente tem umas coisas aqui, André, que são as nossas especificidades. Que eu posso dar um nome aqui do baianês, que o baianês não vale para toda a Bahia, né? O baianês vale para Salvador, região metropolitana. A Bahia foi bem aquele programa da TV singular e plural. Nós temos as nossas singularidades e ainda bem que nós temos as nossas pluralidades. Isso é a Bahia, né? E como é que a gente não usa esse baianês ao nosso favor, gente? Você tem desde o dicionário, você tem desde aonde, né? E como é que isso não incorpora? Como é que você não faz dinheiro com isso? Né? Você faz negócio com isso para o outro ganhar dinheiro. Não, o cara usa esse baianês nosso para lotar teatro em São Paulo, no Rio, não sei aonde, e ganhar dinheiro lá, com o baianês daqui. Então por que a gente não pode usar? Eu vejo o discurso do Salvador Capital Afro. Olha, a forma como essa população é tratada, só se for da afroconveniência. É algo que poderia... O racismo tem inviabilizado essa cidade financeira e economicamente. Você não pode ter uma cidade que é o segundo PIB do Nordeste, está entre as 10 e a segunda capital em extrema pobreza. As pessoas vivendo com menos de 460. Falando de conta, o senhor que é auditor, essa conta não bate, tá? Não fecha, não fecha. Assim, porque você fala de gestão de excelência e a Cefaz outro dia está com problema de não ter papel higiênico na Cefaz. Foi a manifestação a casa da moeda do município. Você tem problemas que não resolvem o problema da aposentadoria. Você trabalha e na hora de se aposentar é como diria, um reme-reme. Então isso mostra que essa gestão de excelência precisa de muitas aspas, porque cuida das coisas e não se importa com as pessoas. E quando eu vejo minha trajetória, eu tenho 60 anos, né? Comecei a estudar com 5, fiz primário, ginásio. Eu disse, quantos poderiam ter essa mesma oportunidade? O senhor do tempo da prova de admissão? No ano que ia fazer a admissão, eles tiraram, porque era uma forma de impedir da população chegar. Né? Porque assim, você fazia a admissão, o teste de admissão, quantas pessoas desistiram por não conseguir passar na admissão? Né? Então, é uma cidade que vai retirando as possibilidades. Né? Eu vejo o comércio. Meu pai tinha uma oficina de consertar máquina de escrever e calcular. Aqui na Visconde do Rosário, que é aqui embaixo. O primeiro lugar que eu tomei café, assim, tipo self-service, era no antigo Pai Mendonça, que era ali onde funciona hoje a... Le Biscuit. Não. Não é Le Biscuit, não? Tem a Le Biscuit, mas ele era aqui
a Cidade da Música. Cidade da Música. Ali era o Pé Mendonça. Né? Que você tomava um café da manhã, minha gente, olha. De responsa. Né? Você precisava tomar café, não precisava comer mais nada. Eu sou do tempo que a gente, na época, fazia assim, salada tropical. Hoje que sumiu esse negócio de salada tropical, mas você fazia uma salada tropical, era um... Né? O senhor falou da sua infância, falou de quanto o senhor estudou e quanto se dedicou ao estudo, e até hoje estuda. Guardando as devidas proporções e pedindo desculpa por qualquer erro que eu possa cometer com essa pergunta, dentro dessa realidade de sofrimento, né, de desrespeito ao povo preto da cidade, eu posso dizer que o senhor foi um privilegiado, com todo respeito? Não, eu diria, André, eu fui... Você entendeu a pergunta, entendeu? Entendi. Porque quando a gente fala de privilégio numa cidade racista como essa, né, exatamente. Eu sofri com racismo, né, evidente, porque quando você é em alguns lugares, eu fui impedido de entrar em restaurantes, né? Porque o racismo tem esse que lhe impede de entrar em algumas coisas, você faz manifestação, e quando você olha e não vê os seus, isso é também uma forma de como o racismo se manifesta. E eu acho que tem uma coisa que a gente teria que perguntar assim, eu não sou melhor nem pior, mas por que meu caso é uma exceção? Porque tem uma regra. A regra é essa massa negra não chegar coletivamente. Porque se você garante escola pública de qualidade, fatalmente você chega. Porque a Universidade Federal da Bahia, né, que tem mais de 60 anos, né, assim, ela é um enclave na cidade de Salvador. Porque as pessoas vinham de fora para chegar na universidade. E quem estudava, quem morava ali no Garcia, Engenho Velho, Vasco da Gama, Engenho Velho de Brotas, de Federação, né, não chegavam na universidade. Então, assim, quando você barra, você tem uma linha racial que impede de você ter acesso aos serviços públicos de qualidade, educação e saúde, essa massa não chega. E quando essa massa não chega, você pega casos isolados. Veja bem. Eu vou até interromper rapidinho o senhor me lembrou agora, a Câmara deu o título de cidadão ao treinador Roger, do Bahia. Isso é Bahia como eu, né? Uhum. E entrevistando ele na cerimônia do título, eu perguntei assim, se ele se sentia feliz e tal. E ele chegado, onde ele chegou, ele falou que ele sentia uma coisa, ele se sentia triste porque, por exemplo, quando ele chegava num restaurante chique ou num hotel de 5 estrelas, e ele olhava ao redor, ele não via pretos como ele. Ele dizia que isso causava nele extrema tristeza. Isso é a prova cabal que você tem uma regra para a gente não chegar. E quem é que perde com isso? A cidade. Porque assim, se fosse uma cidade de oportunidades, junta a nossa criatividade. E não venham me falar de que foi escravidão. A escravidão gerou riqueza e quem se apropriou foram os mesmos. A escravidão completou 135 anos. Isso é um século e mais 35 anos. Se tivéssemos igualdade de oportunidades, ou não fossem tiradas as oportunidades, né? E se não fosse dado o privilégio, assim, que existe um privilégio nessa cidade que é o privilégio da cor, que é assim, imagine, a escola de medicina, a faculdade de medicina, este mês de maio, foi a primeira vez que você tem um diretor negro na faculdade de medicina. Ele entrou na faculdade de medicina, prestou vestibular, que me parece, professor Antônio, em 1969. Foi o primeiro que passou no vestibular. Não o primeiro pessoa negra, porque se você comparar os retratos da faculdade de medicina, você vai encontrar vários negros. Então, é sinal que nós pioramos. As pessoas passaram a não ter acesso. Se você garante que as pessoas, o acesso aberto, seria, quando diz assim, a Bahia deu regra e compasso. Juliano Moreira não seria exceção. Imagine, você passa a vida para agora, no século XXI, você ter o primeiro diretor negro da faculdade de medicina, gente. Isso é um absurdo. A gente precisa sempre encarar que isso... Da primeira faculdade do Brasil, primeira capital do Brasil, capital preta. Pois é, então a gente precisa ter essa sacada para entender que as nossas histórias individuais servem única e exclusivamente para dizer que existe uma regra. Eu vou dizer porque eu me esforcei demais e os outros que se esforçarem não chegaram. Não é? Porque assim, o normal é assim, se eu lhe dou os meios e as condições,
as pessoas chegam. A questão é que nessa cidade de minoria branca, os privilégios são dados. As pessoas estudam em boas escolas. Mesmo os brancos pobres têm mais chance de ascender do que as pessoas negras, porque eles vivem numa rede. No mínimo, vão pelo casamento. Né? O casamento é uma forma também de ascensão. E aí? E as oportunidades? Eles não morrem. Quantas chacinas nós temos nessa cidade? Quantos jovens negros, quantos jovens brancos morrem diariamente nessa cidade? Você tem a pauta. Quantas pautas de jovens brancos morrem vítimas de chacina nessa cidade? Nunca. O senhor... Eu acho, só para dizer assim, eu espero que não morra nenhum. Não estou desejando, não. Lógico, eu só estou colocando que... O que é. E que tentam naturalizar essas coisas. E isso tem saídas. Você fez agora a explicação, parecendo muito com a explicação de Jesus Cristo, quando se preocuparam com os pobres, né? O senhor, como todo estudioso, deve conhecer também as Escrituras Sagradas. E uma mulher derramou alabastro, né, caríssimo, aos pés de Jesus para lavar os pés, e o pessoal comentou muito o desperdício da riqueza, que aquilo podia ser dado aos pobres. Aí ele fala, olha, os pobres sempre haverão entre nós. E as pessoas, para ser cristão, para ser religioso, tem que ser pobre. Não, ele está fazendo uma leitura do que é. Ele não está dizendo que ninguém tem que ser pobre, né? Não é uma maldição, de jeito nenhum. É como a sociedade é, sempre. Sempre. Eu diria o seguinte, que assim, a pobreza, esse estado de coisas, é uma escolha política. Porque, tecnicamente, a gente está falando de inteligência artificial, que está aí que vai tomar o avanço da tecnologia e o reflexo em nossas vidas. Alexia é uma realidade, não é? Não é debate nem de bem ou mal, de certo ou errado. A questão é as relações sociais, onde está imersa essas inovações tecnológicas, como isso facilita a nossa vida. Agora, você tem Alexia e você precisa fazer restaurante popular, porque as pessoas morrem de fome. Então, assim, por que as pessoas morrem de fome? Porque tem gente que tem demais. Então, assim, as pessoas terem, assim, você precisa melhorar a distribuição de renda nessa cidade. E uma forma de você melhorar a distribuição de renda nessa cidade, você precisa enfrentar o racismo nosso de cada dia. Pronto, a gente tem pouco tempo para ir para o intervalo. Eu queria fazer uma pergunta para a gente tentar finalizar esse primeiro quadro, que não vamos falar ainda da comissão, do menino Silvio Humberto, do filho, do pai, do professor. Como é que... Agora não, agora eu vou continuar sendo professor, mas eu vou me licenciar do município, porque eu vou construir alguma coisa como vereador, eu vou ajudar como vereador. Como é que foi isso? Olha, eu diria, André, que essa ideia do comunitário, depois que você faz uma linha de vida, né, da sua vida, aí você começa a perceber o quanto você tem dos seus pais. Meu pai, minha mãe, que está viva aí com 87 anos, meu pai sempre deu, né, sempre fez pelas pessoas. Cuidava da rua. Eu morava numa rua que não tinha asfalto. A São José passou a ter asfalto, tem tempo, mas a Rua 13 não tinha asfalto. Né? Você tinha asfalto na Garibaldi, mas não tinha asfalto na São José. A gente pegava água porque não tinha água, faltava água, a gente pegava, tinha as fontes. Cada casa na São José, em pleno... Eu estou falando, a São José está 15 minutos do Campo Grande. E você, naquela época, nos anos 70, até no início dos anos 80, faltava água, as pessoas, cada um tinha uma fonte. Né? A fonte da finada Dona Nísia, que era usada até que era a fonte de Oxalá, porque no Canto A as pessoas desciam hoje a ladeira Mãe Creuza e iam pegar de madrugada as águas de Oxalá. Então, assim, essa é uma cidade extremamente desigual e eu cresci nisso. Né? Estudei em uma boa escola, no Colégio 2 de Julho, meu pai fez um esforço enorme. Minha mãe também estudou lá. Minha irmã estudou lá também, eu terminei, fiz vestibular com 16 anos. Mas assim, eu digo sempre, essa minha exceção que serve eu entendo que serve de estímulo, né? Mas eu sou uma exceção que confirma uma regra. Se as pessoas tivessem oportunidades e direito de errar, porque eu tinha colegas que não queriam absolutamente nada, entre aspas. E hoje são profissionais bem-sucedidos porque tiveram o direito de errar e tiveram a família para dar o suporte. Agora você começa com 13 anos, você tendo que trabalhar. Os meus amigos próximos, que com 13, 14 anos tiveram que ir para a construção civil. Como é que dá tempo de nada? Como é que vai? Você tem que lutar pela sua sobrevivência. Eu tive tempo de... Meu pai, eu tive
puderam me esperar. E eu disse assim, tá bom. Aí tem coisas que você faz desde 14 anos, me chamar professor, não imaginaria que seria professor. Tem coisas que vão chegando na sua vida. Eu já vi muito pai babão, aqui mesmo tem vários, viu? Mas eu tô vendo aqui o filho babão. Pai, mãe, tem todo. É sempre assim? Eu vim de uma boa família, uma família assim estruturada. Meus irmãos estão aí, nós somos 4, somos unidos. Eu tenho um filho que tem 15 anos, que eu sempre digo para ele, eu digo, olha, velho, a quem muito é dado, também muito vai ser cobrado. Você está na frente, né? Você tem uma responsabilidade, você está tendo chance que outros não tiveram. E meu pai, né, que era mecanógrafo, ele me disse uma coisa que onde eu sempre que estou, eu falo. Ele diz assim, você está estudando numa escola de burguês, onde eu estudava, né, de classe média, mas você não é igual a eles. Seu pai é operário. Ele não estava me dizendo, isso não era para me paralisar não, mas ele estava me dando a real. Ele estava abrindo minha cabeça para dizer assim, olha, você está aí dentro, você é que nem botão, né? Você entra em casa, mas você está do lado de fora. Então isso lhe deu caminhos. Eu sempre tive essa consciência e que diz assim, não é por mim, é por muita gente que não teve oportunidades. Então eu estou fazendo o que de certa forma eu fui chamado para fazer. Não tem culto ao herói, nada disso, mas eu tenho responsabilidade. Pois é, tá vendo aí? Eu não queria nem ter esse bloco, mas o senhor já me deu a deixa para tudo isso. A gente vai para um rápido intervalo, é coisa muito rápida, só dá tempo de ir no banheiro rapidinho, tá bom? E a gente volta, na volta tem Fala Povo aqui no estúdio, a gente foi pra rua. Fique atento, porque o Fala Povo na TV Câmara tá crescendo, viu? Os repórteres estão começando a criar novos Fala Povo, e você vai ser abordado, a gente fazia muito isso, lembra do Fala Povo? Voltou com todo vapor, e a gente volta e vai falar sobre Comissão de Cultura. Valeu! De volta com Questão de Ordem, eu tô com o presidente da Comissão de Cultura. Talvez por isso essa roupa um pouco mais festiva. Foi tanta gozação aqui no estúdio por causa da minha roupa, né, diferente. Mas é porque a gente vai falar de cultura, né? E a gente vai tirar algumas dúvidas, eu acredito, que pairam sobre a sua cabeça, você baiano, soteropolitano, ou mesmo que não é daqui, que admira Salvador pela cultura, enfim, tem algumas dúvidas. Como também desmistificar algumas questões e quem sabe até tirar você, baiano, soteropolitano ou morador dessa cidade, que você também é peça importantíssima na cultura de Salvador. Não é só dizer que é, tem muita coisa que não é exatamente como dizem. Não é isso, vereador? Com certeza. Eu acho que por isso que aqui não só informa, aqui forma. A gente vai agora assistir um Fala Povo, né? A gente foi para a rua e perguntou o que a população entende de comissão de cultura. Vamos nessa. Pois é, e no coração do Centro Histórico de Salvador, eu quero saber das pessoas que passam por aqui, de passeio ou que moram mesmo, o que é que faz a Comissão de Cultura da Câmara de Salvador. Vamos comigo? Vamos nessa? Não. Não conheço, não sei o trabalho, porque eu não sou daqui, né? Não sei. Eu acho que vocês tentam propagar tudo que existe de cultural aqui, né? É promover também todos os artistas que vivem nessa cidade, ou que se promovem dentro dessa cidade. Organiza todos os projetos, né, todos os editais, de todas as formas que a gente pode fazer para fomentar a cultura, tanto aqui, né, no Centro Histórico, quanto também em outras partes da cidade, onde a cultura acontece. Nós realmente precisamos saber para poder usufruir disso aí, né? É um diálogo, chamar a gente para conversar. Tem muitas pessoas com expressões culturais aqui e nós nunca dialogamos, né, para saber o que realmente acontece, para participar e contribuir em relação ao trabalho deles, porque nós vivemos a cultura. Pois é, eu vi aqui a capoeira, quase que eu dou uma... Chama o senhor, mas eu sei que ele é bom de basquete. Eu não sei nem se ele sabe jogar capoeira. Porque o pessoal acha que todo baiano sabe jogar capoeira, sabe tocar berimbau. Precisa combinar comigo. Mas depois a gente estava na rua, a gente sabe assim, a intenção maior, a essência da TV e da Rádio Câmara de Salvador, como diz o vereador Silvio Humberto, e a gente agradece muitos elogios, forma em forma. É muito trabalho que dá para fazer isso, graças a Deus. A gente tem consciência que todo o dinheiro, cada centavo que paga os equipamentos, os nossos salários, a nossa estrutura, vem do seu bolso. Você porteiro, você doutor, você advogado, você motorista, você cobrador, você empregado doméstico, vem do seu bolso para que a gente possa trabalhar. Então a gente tem essa intenção de aproximar você
do legislativo da sua cidade. Eu vi muita resposta ali pertinente, ok, vi muita coisa também incoerente, até porque as pessoas não sabem exatamente como é que funciona, mas hoje nós estamos aqui para isso, a TV e a rádio estão aqui para aproximar o vereador, porque o vereador é o cargo público mais perto da população. E a TV Câmara e a Rádio Câmara querem que essa população participe efetivamente do mandato dos vereadores. Até porque eu digo sempre que são 43 servidores daqueles que pagam os vossos e os nossos salários. E aí, viu Fala Povo? Vi, sim, eu acho que é um programa importante, né, porque à medida que as pessoas perguntam, né, se há um desconhecimento, cabe-nos justamente promover essa formação. E o que ali é um sintoma de algo que é um desconhecimento também em relação à política. O que faz o que faz um vereador? Quais são as atribuições dos vereadores e vereadoras? Né, de quem cuida, né? Então, eu sempre digo que se você faz 3 coisas, em tese você seria bem avaliado, que é você fiscalizar o executivo, você fazer leis e ser esse porta-voz, né? Você representar as pessoas. E uma forma de fazer essa representação da nossa atuação é por meio das comissões, né? Então, você tem a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, de Orçamento, a de Saúde, e tem a nossa, tem a de Educação, que era Educação, Cultura, Esporte e Lazer, né? E tem 2 mandatos, há 2 legislaturas que se transformou em Comissão de Cultura. Tinha que acontecer. Dado o tamanho da Comissão de Cultura, então tem um Estado à frente. Nós tivemos uma posição destacada discutindo a cultura de Salvador, discutindo as nossas manifestações culturais durante o Plano Municipal de Cultura, que passou por lá, que foi fruto de uma grande escuta dos artistas. Então, o companheiro ali que disse o que faz, né, que se aproxima, não. Teve uma discussão pesada, bastante ampla, embora ainda no período da pandemia, essa pandemia mais forte, mas nós aprovamos o Plano Municipal de Cultura, onde eu fui o relator do Plano Municipal de Cultura, que lhe dá essas diretrizes para a implementação das políticas culturais, da política cultural de Salvador. Então você tem objetivos, você tem metas, você tem ações, você tem as formas de monitoramento. Para além disso, nós realizamos audiências públicas, além do que já tinha sido discutido, né? Foi feito um diagnóstico sobre a realidade cultural da cidade de Salvador. E, assim, esse plano municipal e a cultura tem uma característica importante na Câmara de Vereadores, que ela sempre busca fazer uma construção a 4 mãos, né? Então, há uma proximidade, uma sintonia entre a Câmara de Vereadores e, assim, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né, de Turismo e Cultura, e, sobretudo, a Fundação Gregório de Matos, né, onde tem uma excelente relação com o seu presidente, desde a época do prefeito anterior, que é Fernando Guerreiro. Então, a gente tem buscado construir, fazendo essas escutas, porque tem coisas nessa cidade que não dá para esperar. Salvador não pode ter o título de capital da música, e nós tivemos problemas quando houve o fechamento e ainda bem que teve que se fechar as ruas, né, que trancou as ruas. Isso expôs a fratura exposta da pobreza dessa cidade. Então, as pessoas que viviam do setor cultural tiveram que se virar, literalmente, e foi os primeiros a sofrerem e os últimos a voltarem, esse setor. E a pensar... Ainda estão voltando, né? Pois é, nós fizemos audiência pública, assim, tem muita coisa ainda por fazer, foi importante, e você contava com um governo federal que era contra a cultura, né? Não era contra a cultura, né? Mas, assim, não fazia a contracultura daquela coisa aí que pensar os anos 60, de você construir uma alternativa, né? Um outro mundo possível. Mas, literalmente, contra a produção artística, assim, de todo jeito, ele tentou finalizar a cultura, mas, assim, sabe quando a porta se fecha e abre-se um portal que se comunicou, tentou-se a asfixia financeira, não deu certo. E a Lei Aldir Blanc é um exemplo disso, agora a Lei Paulo Gustavo, que carregando recursos para você ter algo perene, né? Algo que não seja sazonal e você não pensar a cultura de forma eventual. Então, quando as perguntas que foram apresentadas, assim, quem discute a política cultural da cidade. Os projetos, passou agora o Viva a Cultura, passou lá pela Câmara,
que é um projeto que envolve financiamento para a área cultural, seja você tendo isenção, as isenções de impostos. Discutimos esta semana tinha um projeto de 2000, uma lei de 2010, né, que foi votada na época e sancionada pelo ex-prefeito João Henrique, que previa que os centros comerciais, os shopping centers, acima de 10 mil metros quadrados, seja na sua ampliação, você destinasse recursos, ou espaços, melhor dizendo, espaços culturais para a área de teatro, música, né, dança, que o shopping seria esse lugar, mais um espaço. Porque o que nós vivemos... E cabe ao vereador exigir que a lei seja cumprida, não é isso? Pois é. Só que foi aprovada a lei e não foi regulamentada. Então, a forma da lei não pegar é você não regulamentar. Então, você tem... Isso foi de 2013, e nós fizemos a discussão, e estamos em 2023, isso não tinha sido regulamentado. Tiramos uma comissão envolvendo tanto a Câmara, o Executivo e a sociedade civil para apresentar uma proposta de regulamentação dessa lei. Porque nós estamos vivendo assim, você tem hoje o problema que teve no TCA, então você não tem um grande teatro. Exato. Você tem os teatros menores... Falando nisso, eu quero até aproveitar a sua deixa para fazer uma reclamação aqui. Porque os shows que estão acontecendo na Concha Acústica, estão com preço de TCA... Pra gente sentar no chão e tomar chuva, tá difícil isso aí, viu? Isso é um problema sério também, porque você tem uma cidade onde a renda não circula. Não estou falando mal da Concha Acústica não, porque é um espaço maravilhoso, um espaço múltiplo, um espaço, né, alternativo, mas preço de teatro na Concha é brincadeira, né? Então isso precisa ter um incentivo público, né, para que venham subsidiar a entrada. Porque você precisa, não basta ter só os equipamentos culturais. Você precisa garantir acessibilidade. Porque se você... Eu lembro da experiência da Steve Biko e de participar de projetos sociais, e uma das discussões que nós apresentamos naquela época foi a questão da acessibilidade, acesso a bens culturais. Então, você encontrava pessoas que nunca foram ao teatro. O teatro é o cinema. Cinema. Porque na medida que você só tem um cinema de rua, que é esse o Glauber, Cine Glauber, as pessoas ou vão ao shopping, mas com a ideia dos streamings, né, Netflix e outras plataformas, as pessoas perderam a magia do cinema. Né? E é algo que é uma coisa geracional de você dizer assim, poxa, fila no Glauber Rocha para você entrar para assistir, né, o cinema. Passei por isso. Eu lembro do Cine Bahia, aqui próximo, né, na Carlos Gomes, que a época assim, era tão... As pessoas tinham uma sala reservada para fumantes. Imagina você fumar dentro do cinema. É um absurdo, mas tinha, minha gente. E os cinemas, André, foi perdendo espaço para as igrejas. Né? Fecharam o cinema e abriram a igreja. A igreja comprou, Vai comprando os espaços e isso vai... Assim, você vai cerceando que as pessoas tenham acesso a esses bens culturais, que não só na cidade, mas você precisa ter uma descentralização. E a audiência pública que nós fizemos ontem, embora trazendo como tema central essa regulamentação dessa lei do uso dos espaços nos centros comerciais, leia-se shopping center, mas foram outras demandas decorrentes da necessidade de você melhorar essa relação entre o setor cultural e o poder público, que envolve da publicidade, da necessidade urgentíssima de formação de plateia. Eu estava dizendo assim, hoje que estava conversando mais cedo, né? E num debate se envolvendo na formação de plateia, você precisa convidar os influencers, né? Você goste ou não, é uma realidade. Você precisa convidar essas pessoas para acesso a bens culturais, para que elas tenham acesso a outras culturas e que elas possam divulgar, né? Que ela possa divulgar e influenciar outros. Porque às vezes as pessoas são o que elas enxergam. Né? E existe uma vida inteligente fora disso que lhe permite que você tenha acesso. Então, uma forma de... A cultura... eu li um texto do professor Albino Rubim, fazendo referência a um texto do ex-ministro Juca Ferreira, que hoje está como assessor no BNDES. Quer dizer, cultura é desenvolvimento, não é cultura e desenvolvimento. Você pensar a cultura como desenvolvimento, porque ela tem um papel fundamental, porque se não fosse a cultura, como é que a
gente ia sobreviver a essa pandemia se já tem tantos problemas ficamos com tantas sequelas, as pessoas com tantos problemas mentais. O que nos salvou? Música. O que me salvou? O que ajudou a manter meu equilíbrio? Vai naquela máxima da música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, isso é cultura. Além de manter o equilíbrio espiritual, que nos ajudou, cada um, né, quem é do tambor foi bater o seu tambor quando pôde, quem é do joelho no chão foi fazer as suas orações. Com todo respeito às opções, o ateu sofreu, porque não tinha quem se apegar nessa pandemia. Mas eu acho que o Criador, Deus, ou que... Ele é misericordioso. Ele vai por todos. Né? Lógico. Não, mas eu falo assim, da pessoa, ela não achar que não tem recurso, não tem a que recorrer. Mas essa energia, né? Porque às vezes a gente tenta associar a ideia de você ter uma religião e isso mensurar o seu caráter, e você se tornar uma pessoa boa porque você tem uma religião. Isso não é um bom caminho. A gente está aqui. O povo negro chegou aqui em nome de uma religião. Porque a gente não tinha religião e assim as pessoas eram cristãs. Né? Nos colocaram num navio, nos transformaram numa mercadoria e dizer assim, esses daí não tem religião, não tem nada, estão fora, a eles podem qualquer coisa. E toda a violência que nós sofremos. O candomblé precisou de chegar em 78 até 1978. Era contravenção, né? Era a contravenção, precisava de autorização da licença da delegacia, da antiga delegacia de Jogos e Costumes para poder proferir o seu culto. Então, assim, ainda era chamado de seita, a perseguição que... Não, 78 é logo ali, viu? 78 é logo ali. É por isso que ele faz assim, alusão ao 14 de maio, não ao 13, né? Pois é. Então, assim, nós temos hoje ainda as pessoas, a intolerância religiosa. As pessoas saem de branco, sofrem, né? O padre tem, assim, que tem uma visão ecumênica, né? Que abraça todos, né? Passa a ser atacado, né? Pela sua visão ecumênica. Então você tem N casos, né? Mas ao mesmo tempo que eles tentam nos atacar, eu vejo a Câmara assim surgindo quando faz uma sessão belíssima homenageando Mãe Carmen e a medalha para Zumbi dos Palmares, parabenizar aqui a nossa vereadora Marta Rodrigues, né? Então as sessões que nós fizemos homenageando pessoas, né? Também já fizemos para o Paiaí, o mestre Dedé com a capoeira, então todas essas manifestações negras e a cultura, ela é pulsante. Em todas essas pautas a Comissão de Cultura está presente, a Comissão está firme nisso aí. Tá, eu procuro, assim, eu fiz logo que cheguei né, na outra legislatura, né, foi colocar a Comissão de Cultura para debater com a cidade. Até tirar daqui, fazer reuniões abertas da Comissão de Cultura, né, para que as pessoas entendam que a cultura vai além do aspecto simbólico, existe uma cadeia produtiva, mas acima de tudo, o que é que nos diferencia dos outros seres que habitam, né, dos animais? Cultura, né? Até existe uma cultura hoje do cuidado com os animais, do respeito aos animais, que já existia antes. E na pandemia isso ficou muito latente. Muito importante, mas isso também a cultura no sentido que é uma invenção humana, né? Então, assim, eu acho que a gente trazer essa dimensão simbólica, trazer a dimensão econômica, né? E, sobretudo, trazer essa dimensão cidadã, né? Porque nessa cidade, com a criatividade que nós temos, eu acho que você tem um potencial enorme, né? Você chega assim no final de semana, o pessoal que trabalha com trap, rap, junto, é sobre o trap, né? Encheu o Et. Foi. Aí tem uma outra parte, eu lembro... E no sábado de chuva. Então, de onde vêm essas pessoas? Né? Então, assim, quem é essa juventude? E o que movimenta de recursos? Então, assim, você tem umas inovações nessa cidade, o que der certo nessa cidade com essa população negra, é isso que precisa desse entendimento com a capital afro, e não ser a capital da afroconveniência para você fazer eventos em novembro, né? Você chegou que foi uma construção nossa, mas você entender que do ponto de vista até do negócio, né, não é você pensar o empreendedorismo negro como eventos, né, mas você entender um produto que for bom aqui, para a estética negra aqui, você consegue vender para o mundo todo. Agora, dentro dessa concepção de eventos, vereador, e aí que eu falei no começo,
sobre passar uma imagem falsa, não sei se de propósito ou se sem querer, aqueles que propagam a cultura baiana e soteropolitana em todo o mundo, que são os precursores de tudo isso, e os grandes propagadores, eu estou me referindo aqui aos capoeiristas, aos mestres e aquelas pessoas que trabalham com capoeira, Baiana de Acarajé e blocos afro. Eles são os grandes eventos. Quem vem de Salvador, se tem alguém que pode dizer que vem de... não estou falando aqui mal da Axé Music, viu? Pelo amor de Deus, não é isso. Não me queiram mal. Mas esse pessoal que eu falei aqui agora, Baiana de Acarajé, capoeira, blocos afros, são os mais desprivilegiados quando o assunto é cultura em Salvador. É uma contradição, é um negócio maluco de entender. É difícil entender isso, né, vereador? Eu diria o seguinte, André, não é a manifestação em si. Quem é? Porque, assim, o problema é o candomblé. Se o candomblé fosse uma religião dos brancos, o que teria acontecido? Então, assim, é quem está de quem é, de onde sai. Porque, assim, o Axé Music, que se tornou o Axé Music, que é a música, né? Que essa cidade exportou, quanta gente ganhou dinheiro nessa cidade e ganha. Até hoje. Com o Axé Music, aí compare com o sertanejo. Por que o sertanejo veio para ficar e o Axé Music querem fazer? Durou 30 anos, mas 30 anos, o que você não renova, o que você não se reinventa, acaba. Verdade. Agora, por quê? Porque quem que estava à frente disso? Quem era que, assim, se você tivesse algo racialmente mais democrático, e você não pensar, olhar para o Campo Grande e dizer assim, a televisão em cima da gente bonita. Aí quem era a gente bonita? Porque você olhava a gente bonita, aquele público, era que você atraía o povo de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina e por aí vai. Aí esse público resolveu dizer, tem uma novidade, nós vamos fazer carnaval de rua lá. Aí o que é que está acontecendo? O esvaziamento daqui, aí quem é que vai socorrer? O Estado. Aí pega as grandes atrações agora vão ser... o Estado vai bancar o carnaval sem corda. Não, assim, a corda caiu no chão. Não foram eles que arriaram a corda, não. A corda caiu, né? O modelo não deu certo, né? O modelo se esgotou e aí vira atração do povão, né? Aí me engane que eu gosto. É isso que precisa entender. Você não perceber que isso é um negócio que precisava ganhar todo mundo. Quantas bandas... Você tinha até banda clone do Olodum fora daqui. Só que você estava botando 30, 40, 50 pessoas. Olha, pode ser que da minha geração tenha dificuldade com esse pagodão, que é geracional. O que é bom, as pessoas vão até embaixo e fazem assim, você pode dizer até que fisicamente você pode até não... Mas você... Não, confesso, pessoal, o senhor vai até embaixo, vereador? Eu agora estou malhando, né? Mas por motivos outros, como a gente pode dizer assim. Mas a música, né? Porque essa música assim, com a mensagem subliminar sempre esteve presente da música baiana, né? E assim, eu gosto de uma música engraçada que eu vejo olhando assim, para mim é emblemática. A música que era da gangue do samba, que lá vai Dona Raimunda passeando pela feira. Gente, aquilo é de uma criatividade fantástica, mas o cara devia estar no lugar na feira, sentado olhando para Raimundas. Olhando o movimento, aí o cara disse, vou fazer uma música com isso. Você vai fazer uma música dessa de dentro de estúdio? Não faz. Essa menina tá de brincadeira, né? Então, assim, você tem... onde é que foi isso? Aí os caras dizem assim, o que está dando dinheiro? É essa música? Eu vou fazer essa que nós estamos observando, um esvaziamento do conteúdo, mas é isso que movimenta a cena. As pessoas precisam sobreviver. Então, cabe você dizer, olha, tem lugar para todo mundo. Agora, o modelo, né, esse modelo racial que nós temos aqui, impede que essa criatividade chegue. Aí tá bom, imagine. Mas quando alguém produz um videozinho para fazer um congresso em São Paulo, para vender carnaval não sei onde, para vender São João não sei onde, aí leva essa galera, mas não privilegia. Qual é a explicação para o prefeito vetar a capoeira nas escolas? Aí você fiz assim, eu mando a capoeira para o mundo, aí do lugar de onde tudo começou, que eu posso gerar, além do... as pessoas precisam comer, porque se é algo que vence, o que a gente aprendeu? Chamado boleto. Vence todo dia, todo mês, as contas chegam. Ou como diria meu assessor da Danúbio, que diz,
dá meio-dia na casa de todo É mundo. verdade. Meu pai Não é? diz muito isso. Não é isso? Se dá meio-dia na casa de todo mundo, as pessoas precisam comer. Aí, olha a sapiência nossa. De proibida a capoeira, as pessoas passaram a viver da capoeira e foi a capoeira que proporcionou que esses corpos negros ultrapassassem as fronteiras. As pessoas foram fazer suas vidas, ganhar dinheiro lá fora e ainda voltar para investir. E aí você tem que deveria dar o maior cuidado, o maior trato. Aí você fica admirando como tem Sansei, né? No karatê, nas artes orientais, né? Admirada. Aí você tem aqui os mestres de capoeira. É o tratamento que você dá. Um esforço para garantir a aposentadoria. Mandar um abraço para o mestre Macaco, as imagens que nós fizemos, né? E foi o nosso cinegrafista Jansen, né? Grande figura, Jansen. Foi da roda de capoeira do mestre Macaco aqui no Terreiro de Jesus. Há pouco tempo nós vamos fazer uma sessão especial homenageando os 50 anos da capoeira, do quilombola, que é de lá do Garcia, dali do Ferreira Santos, do Alto da Bola, o mestre Dedé, que é essa grande referência, né? Tonho Matéria e outros tantos com o bloco da capoeira, que vem aí levando, e a capoeira ser pensada também como difundindo a língua portuguesa. As pessoas aprendem que língua. Canarião da Alemanha, quem matou meu curió, aprendi isso em inglês, em inglês os isso. Cânticos, né? os cânticos da Ou quando capoeira, eles dizem, vou aprender a ler para ensinar meu camarada, isso, o cara vai aprender português. Aí você tem tudo isso, e aí o cara diz assim, não, eu vou vetar, porque eu não encontrei, em nome da oportunidade e da conveniência, eu não encontrei o melhor caminho. O resultado é veto, né? E na hora de votar, as pessoas vão e mantêm o veto, a gente vota contra. Isso trouxe tristeza para a Comissão de Cultura demais, né? Eu digo essa questão, porque foi uma pauta recente da Câmara de Vereadores, foi muito polêmica, inclusive, né? E tem tanto que a questão era como é que a própria base do prefeito, que também, né? Consegue entender, porque inclusive um dos grandes idealizadores ou cooperadores da capoeira é o vereador licenciado Luiz Carlos. O senhor sabe disso, né? Com a outra vertente sobre a capoeira, ele trouxe aquele projeto que durante 2 ou 3 anos a capoeira esteve presente nas escolas. Isso, agora tira o André. doce da boca da criança. Eu acho que tem um debate aí que precisa ser enfrentado. Primeiro, essa visão estreita, né, do que isso... Assim, a questão foi uma escolha política, não é uma escolha técnica, não devia né, ser gente? assim, né? Não, é uma escolha política. Você vai fazer ou não vai fazer? Quem quer, dá um jeito. Se é oportuno, como é que você... Aí você fica vivendo a contradição, porque quando você chega lá fora, aí eu vejo assim, Salvador agora é capital agora que tá SG, né? Que é do sustentabilidade. Eu fui para o Congresso. Da sustentabilidade, da governança e da questão social. Eu digo, a nossa cidade, e aí ele fez assim, isso significa que você precisa investir em gente. E como é que você investe em gente? Você precisa investir em cultura, educação, para que as pessoas tenham saúde. E porque as pessoas passem a entender que isso aqui é um jogo. E nesse jogo, eu preciso dizer assim, essa cidade não vai sem essa população negra. E não é porque está fazendo favor, não, é porque precisa dizer assim, isso é estratégico, minha gente. Enfrentar o racismo é estratégico para essa cidade dar um salto civilizatório. Não ter essa compreensão é você achar que você vai... você pode ter... Eu posso ser o pivete, eu posso ser o afroconveniente, eu posso mudar de cor. Não estou dizendo isso, não. Você pode ter a cor que você quiser. Agora, tem uma palavrinha aí que é dignidade. É preciso se perguntar, o que está sendo oferecido é digno? É digno. Não, se não é digno, volte a algumas casas, porque não é você dizendo que vai parecer com essa população, se bronzeando. O que você tem amigo preto, né? Eu estou falando de uma coisa que é civilizatória. A gente chegou no século XXI com a mesma cabeça que saiu, quer dizer, a gente não. As elites a gente é muita gente. As elites parte dessas elites estão com a mesma cabeça formatada do dia 13 de maio. Quer dizer assim, e agora? Eles se resolveram, né? Mas eu acho que a gente tem perdido muito tempo
E além de perder tempo, a gente está perdendo gente, a gente está perdendo a nossa juventude e a gente está perdendo o dia seguinte, que não é o dia depois de amanhã, não. Né? É o hoje, é o agora. É o hoje, é pensar a política com quem pode viabilizar, e essa cidade precisa de uma mudança para a plataforma da dignidade. E eu acho que quem está aí não consegue ter essa visão além do alcance. Pois é, a gente passaria aqui todo dia conversando, fácil. Se rolasse aqui uns petiscos, né? Com um bom podcast, acho que a Câmara precisa fazer agora seu podcast. Isso, né? Porque uma boa característica... A gente não tem patrocínio, mas já que nós falamos de baiano de acarajé, baianas, se quiser mandar uma acarajé, a gente aceita, mas, vereador, só alguns poucos minutos para suas considerações finais, falar com o seu público, convidar as pessoas para fazerem parte da Comissão de Cultura. Lembrar o seguinte, vou fazer justiça aqui, quem responde a ele, mas eu vou deixar claro uma coisa, que eu sou defensor da Câmara. As audiências públicas, sessões ordinárias, sessões especiais, todas são acesso livre, aberto e altamente divulgadas. Portal da Câmara, cms.ba.gov.br. Lá tem as agendas dos vereadores, os gabinetes, o telefone, as pautas dele, tudo. Hoje, inclusive, hoje não, que eu não vou dizer hoje, porque o programa vai passar muitas vezes ainda, né? Mas é atual, cms.ba.gov.br, você vai no portal, tem agenda, tem todas as atividades, todas são abertas ao público, mas convido o pessoal para participar, para trazer projetos, para se aproximar mais da Comissão de Cultura. Muito obrigado, vereador. Eu quero agradecer essa oportunidade desse diálogo, dessa conversa boa, franca, tranquila, bem fácil, né? Eu acho que é assim que a gente atinge o nosso público. A gente precisa de diminuir essa distância entre nós e o povão, que acha que nós só aparecemos de evento em evento, e isso não é verdade, porque a gente precisa estar aí todos os dias. Eu acho que é fundamental a sua participação, porque é sobre as nossas vidas. Não deixe as pessoas decidirem sobre as nossas vidas, porque quando você não se envolve, você se envolvendo ou não, vão decidir. É melhor que a gente se envolva, que participe, que questione, porque isso é a democracia. Né? A gente precisa dessa democracia afirmativa, participativa, para que de fato nós possamos ter uma Salvador mais justa, mais humana, mais igualitária, onde a cor não faça diferença. Porque até então, a cor ainda faz muita diferença. Não somos nós o problema, não. Nós somos a solução da cidade. Então, participe, se envolva, ou como diria meu amigo Lázaro Matumbi, mexa-se. Que beleza! É com esse clima de mexa-se que a gente está aí no programa. Eu vou dizer o seguinte, não muda o canal, não muda também a sintonia, porque a gente passa na TV e passa na rádio, das duas coisas que você gosta aí, viu? Bacana. 105,3 é a Rádio Câmara FM, que às vezes está na rua, não pode assistir a TV, ouça a rádio. Tem o Facebook também, TV Rádio Câmara Salvador, e todas as redes sociais, Twitter também, Instagram, e a programação que segue agora aí, tenha certeza que não precisa tirar ninguém do sofá. Não tem um apresentador que falava isso, era Ricardo Boechat, com toda saudade. Não precisa tirar ninguém do sofá, a programação daqui é feita para você e por você. Muito obrigado, vereador. Fui!